Raul Marcelo, candidato Raul Marcelo. Quem vai comentar a pergunta, a resposta que ele vai perguntar será Rodrigo Manga, seria, né? Ele teria, desculpa aí a exposição, Rodrigo Manga, olha que coisa chata, né? Expus você para todo mundo, ó. Aponta a cadeira vazia ali, por favor, por gentileza, câmera, ali, ó. A cadeira está vazia. Nós esperamos que o seu compromisso seja à altura das pessoas que pretendem confiar em você e das que pretenderiam, talvez, repensar o seu voto, Rodrigo Manga. É uma pena que você não tenha tido a oportunidade de demonstrar tamanha consideração, carinho e respeito, como todos aqui demonstraram. Que pena, mas você deve ter tido um bom motivo, não é? Não é verdade, Rodrigo Manga? Vamos pegar outro, né? Vamos lá. Quem vai comentar? Dr. Leandro Fonseca está aqui, pronto para comentar. Então vamos ao sorteio da pergunta. Vamos lá. Os servidores são papel importante no desenvolvimento do trabalho e bom atendimento à população. Há déficit de servidores em todas as secretarias, inclusive em grande quantidade em algumas de atendimento essencial à população, como a saúde e segurança. Então o servidor pergunta: como o candidato pretende fazer a reposição dos servidores em falta, para que todos possam ter um trabalho com qualidade? Essa é a pergunta. Primeiro, boa noite aos amigos e amigas aqui presentes, aos que acompanham pelas redes sociais. Eu me faço acompanhar de um amigo de longa data, meu vice Paulo Stausia, sindicalista, tricampeão sul-americano de karatê. Muito obrigado pela presença aqui hoje, Paulo. Um abraço especial à nossa presidente do Sindicato dos Servidores e um beijo no coração de todos os servidores da cidade de Sorocaba. Dizer que vocês são fundamentais para o desafio que está colocado para a nossa cidade no próximo período, qual seja promover o equilíbrio social. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Perdemos o título apenas para o Catar. E como promover a igualdade? Promover a justiça, o equilíbrio social, promovendo as políticas públicas de educação, de segurança, de saúde. É assim que a gente promove o equilíbrio social. Portanto, esse é o nosso objetivo, é um objetivo histórico, esse é a nossa missão. É transformar o Brasil de um país rico, mas também um país com distribuição de renda. O país que tem a maior mobilidade social do mundo chama-se Dinamarca. Tem 35% dos seus trabalhadores servidores públicos. O Brasil é o país que tem a menor mobilidade social do mundo. Aqui uma família pobre demora 200 anos para atingir a renda média. Na Dinamarca, em uma geração, um morador em situação de rua, o seu filho já vai atingir a renda média. E como nós vamos fazer isso? Promovendo as políticas públicas. O Brasil tem apenas 12% dos seus trabalhadores servidores públicos. Portanto, nós vamos expandir os serviços públicos. Um absurdo, em 2016, nós tínhamos 400 GCMs. Hoje nós temos 362. Teve redução de efetivo. 1.000 enfermeiros, hoje nós temos 800, estão privatizando a Prefeitura Municipal de Sorocaba e nós vamos reverter isso. Leandro, você é do partido do Crespo, né? Vocês venceram a última eleição, aliás, estava quase todo mundo aqui no palanque lá, 4 anos atrás. Agora ninguém conhece o Crespo, é igual o diabo fugindo da cruz. Vocês ficaram 4 anos à frente da Prefeitura, e a situação em nossa cidade só piorou. Mais desemprego, mais sucateamento dos serviços públicos, redução em todas as áreas, todas, de efetivo de servidores. Os servidores hoje estão desmotivados, porque não veem inspiração no atual projeto que é conduzido pela Prefeitura, porque é um projeto que não muda Sorocaba, é um projeto conservador, que conserva essa absurda sociedade
profundamente desigual, machista, misógina, racista e homofóbica que nós temos entre nós. O nosso projeto é diferente, Leandro, muito diferente do projeto do Crespo. É importante frisar aqui o Manga como fujão, né? Importante salientar isso. Mais uma vez foi sorteado e não está aqui presente. Ele é um leão nas redes sociais, mas no debate frente a frente é uma tchutchuquinha, sempre está correndo. É importante frisar isso aqui. Eu quero dizer que, em relação aos servidores públicos, que nós vamos abrir mesa de negociação permanente na Prefeitura com todos vocês, porque o diálogo é fundamental, a democracia precisa ser aprofundada, essa relação hierárquica e vertical entre o sexto andar e o conjunto do funcionalismo vai acabar a partir de janeiro, porque é a nossa história é a história dos trabalhadores de Sorocaba, é a história dos trabalhadores do Brasil, é a história da luta dos trabalhadores, do movimento sindical, do movimento social, do movimento negro, do movimento das mulheres, daqueles que querem um Brasil de fato para o seu povo. Essa é a nossa história. Portanto, mesa de negociações permanente com os servidores, e também vamos estancar o processo de privatização na Prefeitura e terceirização, porque a repercussão dele é enorme em cima da Funserve, e nós precisamos voltar a ter concurso público e contratação de servidores públicos. Neste último governo, vimos vários serviços públicos serem oferecidos ao terceiro setor, principalmente em áreas básicas como saúde e educação. Os servidores constroem há anos um serviço público de qualidade à população, se dedicando a construir laços com a comunidade a qual trabalha. Existem várias denúncias de irregularidades financeiras em muitos municípios espalhados pelo país, inclusive em nossa cidade. O servidor pergunta: como o candidato pretende trabalhar com a terceirização, como fará a fiscalização dos serviços prestados, bem como o repasse das verbas destinadas? Importante questão. Nós temos o Plano de Ação Emergencial PAI, um projeto construído com muita participação social das 3 instituições de ensino superior de Sorocaba, de vários técnicos, ex-secretários que já atuaram em várias prefeituras importantes do Brasil. Foram mais de 100 plenárias virtuais, e nós vamos trilhar um caminho diferente do convencional no Brasil para recompor a situação financeira. O que se faz tradicionalmente no Brasil? Se corta nas áreas sociais e se tira direitos dos servidores públicos. O caminho nosso será inverso a partir do ano que vem. Nós vamos revisar todos, e é todos mesmo. Você que está pendurado com um contrato fraudulento na prefeitura, pode fazer fake news em relação a Raul na internet, mas faça bastante, porque você é bandido e vai perder o contrato fraudulento na prefeitura a partir do ano que vem. Nós vamos revisar todos os contratos da prefeitura o ano que vem. O cálculo por baixo é que nós vamos levantar 50 milhões de reais. Vou lançar também um novo refis. A prefeitura tem uma dívida ativa de 1.268 bilhões de reais. Nós vamos alongar as parcelas, dar mais desconto em juros e mora, e vamos fazer negociação permanente. Inclusive vamos ajudar as famílias a renegociarem suas dívidas. O Procon hoje consome R$250 milhão, é um cabide de emprego. Aliás, acabaram de trocar o atual dirigente lá, por conta de composições partidárias. O ano que vem muda a figura do Procon. Nós vamos ajudar as famílias de Sorocaba a recuperarem o crédito na praça, porque quase todas as famílias, 67%, estão sem crédito por conta do nome sujo. Então nós vamos recompor o orçamento da prefeitura no outro caminho, levantando recursos do endividamento, refazendo contratos e ajudando as famílias a retomarem a capacidade de consumo, porque isso movimenta a economia, a prefeitura arrecada lá na frente através do ISS. A partir desse ponto da aplicação do plano de ação emergencial, nós vamos ter recursos para poder desenvolver as políticas públicas sem cortar nas áreas social e, o mais importante, sem arrochar os nossos importantíssimos e heróis, inclusive servidores públicos, sobretudo nas áreas mais essenciais. Agora com Raul Marcelo, candidato. O Crespo encheu de empresário, o governo dele está aí, pôs o fioravante no transporte e fez esse projeto faraônico do BRT, 380 milhões de reais, uma dívida de 130 para a prefeitura. Aliás, na eleição de 2016, vocês falaram que não iam implantar o BRT, viu? No debate, inclusive, da Globo. Não sei o que aconteceu no mês de janeiro, que o Crespo e a turma dele mudaram de opinião, e aí implantaram o BRT. 380 milhões de reais. Nós íamos fazer o corredor de ônibus com 10% disso. Já temos os ônibus articulados para colocar para circular, que aliás é uma invenção inclusive brasileira, o corredor de ônibus, com nome inclusive nacional. Poderíamos ter implantado o mesmo sistema rebatendo os canteiros da avenida, com uma economia enorme de recursos públicos para a cidade.
Então, a prefeitura é uma instituição política para dirimir conflitos sociais. O conflito social básico nosso é distributivo e ela tem que atuar, então, para promover equilíbrio social. Isso é o que manda a boa política, isso é o que manda a ética com a coisa pública. Nós temos um plano de ação emergencial construído de forma coletiva, com muitos seminários, debates. Desde janeiro estamos organizando essas reuniões pelas redes sociais por conta da pandemia. E estamos com uma estratégia para poder recompor o orçamento do município, uma estratégia que não penalize as áreas sociais e o funcionalismo, e uma estratégia que consiga recompor o orçamento da cidade já no primeiro semestre, que passa, eu já disse aqui inicialmente, quero reafirmar mais uma vez esse compromisso, não é? Pela instituição de um gabinete, uma força-tarefa, que vai todos os dias das 7 da manhã até as 10h30 da manhã, reuniões com todos os secretariados, empresários de Sorocaba, técnicos das nossas 13 instituições de ensino, estudando medidas para, de um lado, estimular o emprego e, de outro lado, manter a arrecadação em alta na cidade, porque, infelizmente, a previsão de queda pela lei orçamentária é de 7%, é um tombo grande. O ano que vem nós temos o desemprego da pandemia, nós tínhamos 50 mil desempregados, mais 6 mil perderam a carteira de trabalho registrada assinada, não é? Durante a pandemia. O auxílio emergencial acaba agora em dezembro, então a demanda social vai aumentar muito em Sorocaba a partir do ano que vem, e nós precisamos equacionar o orçamento. A estratégia que nós vamos utilizar é essa: revisão de todos os contratos, um novo refis para renegociar as dívidas da prefeitura e estimular também a retomada do crédito das famílias, porque o motor da economia, todo mundo que conhece economia sabe disso. No Brasil, aproximadamente quase 70% da movimentação econômica do país é o consumo familiar. Então, nós vamos adotar essa estratégia. Olha, eu tenho escritório de advocacia há 10 anos e não fico dizendo isso porque eu acho que a pessoa que é profissional autônomo, profissional liberal, microempreendedor individual, empresário médio, trabalhador do serviço público, trabalhador da iniciativa privada, quem não está no desalento, não consegue nem emprego, não quer ouvir isso, quer ouvir o plano, porque o vento só ajuda o velejador que sabe onde quer chegar. Esse era o problema do Crespo. Aliás, é igualzinho a conversa do Crespo na eleição passada, é impressionante. O Crespo tudo ele ia resolver com o Renato. Eu vou resolver com o Renato, eu sento com o Renato, almoço com o Renato, eu janto com o Renato e resolvo com o Renato. Ele não tinha nem plano de governo, era um sulfite que ele levava nas reuniões, e deu no que deu. É preciso que a gente preste muita atenção nas reuniões, nas discussões e no plano dos candidatos. Eu tenho um plano, é o plano de ação emergencial, construído de forma coletiva, para tirar Sorocaba da crise. Obrigado. Cultura, à vontade. Renan, o tema da cultura é um tema muito importante, não só para o enriquecimento da nossa alma, para nos tornar mais humanos, por nos dar sensibilidade, alteridade, trazer também subjetividade, despertar criatividade. A cultura ela é importante em todas as dimensões da vida humana, mas ela também tem um aspecto econômico importante. Uma peça de teatro gera aproximadamente de 15 a 20 empregos. Eu vi, como você já disse anteriormente, que infelizmente o corte na área da cultura em Sorocaba está extremamente acentuado, e não é de hoje. A cultura em Sorocaba nos últimos anos vem perdendo recursos sistematicamente. A Link nós vamos ter para o ano que vem R$200 mil a menos disponibilizados para o incentivo à cultura em nossa cidade. Nós estamos com o patrimônio público de Sorocaba, patrimônio histórico, os prédios históricos, todos deteriorados, não é? E também deixando de investir no patrimônio imaterial da cidade, que é a produção cultural que acontece nas comunidades, os centros de tradição, tanto gaúcho como nordestina, não é? A cultura japonesa, que é muito forte em Sorocaba, a cultura espanhola, italiana, da migração, a cultura caipira, que ainda é muito presente em nossa cidade. É um patrimônio material imenso que nós temos em nossa cidade, que infelizmente não está recebendo atenção devida por parte do poder público. E a situação dos nossos artistas. A Lei Aldir Blanc, ela trouxe uma cena importante para o conjunto dos artistas, que é uma lei federal, inclusive com a participação da Jandira Fegali e os deputados de oposição e senadores. Nós conseguimos garantir esses recursos, que é uma espécie de auxílio emergencial para o pessoal da cultura, e aqui em Sorocaba nós não vimos nada nesse sentido, porque infelizmente os trabalhadores em cultura sofreram impacto enorme por conta do coronavírus.
Eu quero dizer aqui ao conjunto de artistas que inclusive acompanham essa importante reunião, que estão em dúvidas sobre o projeto para a cultura em Sorocaba ano que vem, que se preparem, que vocês todos vão ser chamados para contribuir no processo pedagógico da nossa cidade, no contraturno das crianças. Criança hoje termina a aula, fica pela rua. Os pais que têm dinheiro, classe média alta, levam no curso de musicalização, leva no karatê, leva no judô, leva na artes plásticas, leva no curso de teatro. Nós vamos oferecer isso também para as crianças da rede municipal de educação no contraturno da escola. E dentro do Sorocaba Solidária, a criança de situação vulnerável que participar desse programa vai receber de R$200 a R$400. Nós criamos o Bolsa Família, 18 mil famílias beneficiadas, e vamos implantar o Sorocaba Solidária em nossa cidade a partir do ano que vem, vinculado à cultura. Primeiro, nós temos que proteger os equipamentos públicos de educação. Esse ano em Sorocaba nós quebramos um recorde triste. Mais de 150 escolas furtadas e vandalizadas. A CEI da Vila Barão foi invadida 10 vezes, completamente destruída. E nós precisamos, portanto, então, iniciar protegendo os próprios municipais que garantem a educação das nossas crianças. A partir do ano que vem, nós vamos colocar de pé o vídeo monitoramento nas escolas, ampliar o efetivo da Guarda Municipal e vamos ter que, infelizmente, por conta do abandono, reformar muitos prédios escolares que foram vandalizados e praticamente destruídos. O maior exemplo do descaso com a educação em Sorocaba é o prédio do Sabe Tudo. 32 prédios, projeto maravilhoso, que inclusive eu vou manter o nome, porque comigo não tem esse negócio. Ah, o prefeito lá que fez, não, o projeto era bom, vai ficar. Mais de 30 mil sorocabanos fizeram cursos de combate ao analfabetismo digital no Sabe Tudos. E eles já desde a gestão do Panúzio estão abandonados em Sorocaba. E cada bairro que eu passo é uma dor no peito, uma dor no coração. Os Sabe Tudos estão todos vandalizados, com janela quebrada, tudo destruído. E cada prédio daquele ali custou mais de R$1 milhão. Foram prédios caros. Inclusive as pessoas que trabalharam no projeto, é um pessoal da turma da FATEC, é o Jorge Proença, do Instituto Pérola, era um instituto muito bom e fizeram um projeto importante e nós vamos retomar. Então, a aula no contraturno também está em nosso programa de governo, retomada dos Sabe Tudos que estão abandonados, valorização dos nossos servidores da educação, creche, nós temos um déficit de aproximadamente 2.000 vagas, e nós vamos avançar também aí, mas sempre valorizando e fazendo concurso público, contratando os nossos servidores. Raul Marcelo, o candidato Raul Marcelo, escolhe a quem ele gostaria de dirigir a próxima pergunta, que é dele, é livre. Quero perguntar ao Flaviano. Pode seguir? Flaviano, eu acompanho a vida política em Sorocaba desde os 16 anos de idade, quando eu era do movimento estudantil, intensamente. E, por até dever de ofício como advogado, eu li o processo que envolve o seu partido Avante e também coloca em questão a impugnação da candidatura do nosso amigo ali, o Fujão. E eu fiquei assustado, porque eu nunca vi uma coisa dessas em Sorocaba. Cita-se lá um tal de Cícero João, que segundo a pessoa que fala lá, o Sassá, que é o presidente da comissão provisória do Avante em Sorocaba, que mexe com caça-níquel, que anda com um malote de dinheiro, 3, 4, 5 milhões, e diz o rapaz, o tal do Sassá, nas áudios gravados pelo Ministério Público, que o braço direito do Mangue em Sorocaba compra deputados federais. Eu imaginei que eu ia ver isso no Jornal Nacional. Sim. Eu achei, vou ligar o Jornal Nacional agora e vai estar no jornal, repercussão nacional. E ainda a mídia nacional não percebeu o que está em curso em Sorocaba. E eu estou muito assustado, Flaviano, porque Sorocaba vire o que virou Rio de Janeiro com Crivella. Milícia tomando conta das comunidades. O crime organizado dentro da política. Entendeu? A bandidagem tomando conta das ruas, porque é isso que aconteceu no Rio de Janeiro. E eu vi o teu processo, que é o processo que envolve o teu partido, democraticamente constituído em Sorocaba. Você tem uma vida pública na cidade, tem o direito de sair candidato, aliás, como todo cidadão, tem o direito também à palavra pública. E o seu partido passa por uma situação dessa, uma compra
Nunca vi uma situação, é uma subversão da democracia. E eu queria que você contasse um pouco desse processo, porque é o assunto mais importante nesse momento. Tá bom. Bom, Raul, eu tenho, você sabe disso, um grande respeito, que acompanha a sua vida acadêmica, desde a época que eu fui pró-reitor na Uniso, sua vida política, mas o que nós passamos, o que aconteceu aqui em Sorocaba é inadmissível. Felizmente o Ministério Público foi muito cuidadoso, fez uma diligência, teve profundidade. A questão é mais grave ainda, porque não só envolve troca de secretaria, valores, etc. É mais grave porque uma pessoa se apodera de um partido, né, várias pessoas, inclusive nessa, o Manga, é bom deixar muito claro, e da qual ele, com o grupo dele, vem realizar a convenção, na qual eu pedi a legenda e foi indeferida, sem justa causa. Então é muito grave, extremamente grave o que aconteceu aqui em Sorocaba. Na verdade, já teve repercussão nacional, saiu nos canais aí de televisão, porque foi realmente, na minha pessoa, foi doloroso, porque eu tenho um projeto para Sorocaba, a gente tem um sonho para Sorocaba, nós temos uma história aqui em Sorocaba muito séria, uma história que passa pelo trabalho, pelo empreendedorismo, pela produção acadêmico-científica, todo mundo sabe, a gente tem aí a colaboração com a construção da região metropolitana de Sorocaba e tantos outros projetos. E isso acontece. Realmente foi um golpe duro. Foram 30 dias ali complicados, porque nós tínhamos uma pré-campanha que nós fomos estruturando, né, com um grupo muito, que eu posso dizer, corajoso, porque acompanha até a gente, até hoje, com todos nós, mas isso acabou acontecendo. Felizmente a Justiça entendeu, não foi fácil, porque a liminar primeira não veio, nós tivemos que agravar, ir para o tribunal, daí o tribunal aceitou o registro e, nesse tempo, conseguimos levantar todas as provas, porque a impunidade é tão clara que estavam dirigindo todas as nossas convenções. Muito obrigado, absurdo. candidato. Eu quero dizer aqui, dentro do sindicato, esse espaço sagrado da cidadania, dos servidores, trabalhadores da prefeitura, que essa é a eleição mais importante da história de Sorocaba. Nós estamos vendo, durante o processo eleitoral, o crime organizado interferindo no processo democrático. Tem uma hora que o tal do Sassá bate no peito e fala: braço direito do Manga é pior do que o Gedel Vieira Lima. Isso está no processo, professor Fabiano, eu li o processo, por dever de ofício. E não fomos a oposição, quem está disputando aqui as eleições, que entrou com o pedido de impugnação da candidatura do Manga, fujão. Porque eu queria perguntar para você, Manga, você tem que honrar a calça que veste, rapaz. Crime organizado na eleição em Sorocaba? Querer comprar um partido político de um homem honrado, que tem uma vida pública? Você vai ter que explicar isso, e não é só na justiça eleitoral, não. Nós vamos levar também para a justiça comum. Está lá o áudio, 2 horas de reuniões. E a advogada dele, em todos os locais, o Ministério Público, o professor Fabiano, fotografou. Daqui a pouco não vai dar para andar em bairros mais de Sorocaba. Eu quero falar isso aqui para todos os candidatos que estão aqui. Porque lá no Rio de Janeiro começou assim, fraudando eleições, e depois, quando você foi ver, candidato já não pode andar no bairro tal. Juiz ameaçado de morte, vereadora assassinada, que é o caso da Marielle. E aí a gente perde o controle, o Estado não interfere mais e o crime organizado comanda. Nós não podemos, temos que fazer uma união em defesa de Sorocaba. Aceitar, inclusive, pressões em relação ao Ministério Público, que é a advocacia do povo, que está enfrentando esse processo, está sofrendo pressões, inclusive no processo eleitoral. Vou convidar, por favor, o candidato Raul Marcelo para as suas considerações finais. Eu quero parabenizar toda a diretoria do sindicato, os que estão postulando conosco o cargo de prefeito também, meu vice Paulo Stauser, que está aqui conosco, um amigo de longuíssima data, terá um papel importante no nosso governo, cumprimentar a militância que está acompanhando pelas redes sociais essa importante reunião, e dizer aos servidores que o desenlace do processo eleitoral vai determinar o futuro da carreira de todos que estão acompanhando aqui hoje. Existe uma crise na Funserv, que é gerada pelo aumento do número de terceirizados na prefeitura. Os terceirizados contribuem com o regime geral de previdência, não contribuem com o caixa da Funserv.
Nós tínhamos já um problema antigo por conta dos prefeitos anteriores não fazerem a contribuição, a sua contrapartida, porque o sistema é bipartite. Você precisa do servidor trabalhando e contribuindo e o poder público fazendo a sua contrapartida. O déficit que se fala da Previdência é porque os governos, governo federal, governo estadual e governos municipais nunca fizeram sua contrapartida. E qual é a saída e a discussão que está latente aqui hoje, não apareceu muito, mas ela segue firme. É que eles querem empurrar para os servidores o aumento da alíquota para equilibrar a Previdência. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer a suplementação por parte do Tesouro Direto, porque nós não vamos empurrar para os servidores o problema da crise gerada, inclusive, por governos passados. Os servidores serão nossos parceiros, é a nossa história, é a história do movimento sindical, é a história do movimento dos trabalhadores no Brasil e aqui em Sorocaba também. Podem contar conosco. E não vamos privatizar. E eu termino com isso. O Fujão aqui foi hoje em Brasília, sabe por quê? Porque lá teve uma reunião onde foi anunciado o decreto 10.530. Sabe o que diz esse decreto do Bolsonaro? Privatizar os postos de saúde do Brasil inteiro. Eles querem privatizar tudo com essa conversa de parceria, gestão compartilhada, é privatização. Conosco não, quer trabalhar na prefeitura, não vai ter cabide, vai ter que fazer concurso público.